Olá pessoal, vamos ver aqui uma forma bem simples da gente calcular o MDC pelo método de Euclides e achar também os coeficientes lineares. Primeiro, a gente tem esse exemplo aqui, MDC de 36 e 48, mas também podia ser MDC de 48 e 36, a depender do exemplo. Independente disso, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai criar uma tabela aqui com duas linhas. E a gente vai pegar sempre o menor número primeiro, no caso 36, e o maior número depois, 48. E a gente vai fazer a divisão inteira do primeiro número pelo número da direita, nessa primeira linha, né? No caso, 36 dividido por 48. Vai dar zero, né? O coeficiente a gente coloca aqui nessa linha de baixo. E o resto a gente vai colocar logo à direita. Aí vai dar o resto 36. E a gente vai fazer novamente essa divisão aqui. A gente vai pegar 48 dividido por 36, vai dar 1, né? O quociente a gente coloca aqui. E o resto dá 12, a gente vai colocar aqui. E agora a mesma coisa. 36 dividido por 12 dá 3, né? 3 vezes 12, 36, então o resto é zero. Quando o resto é zero, a gente para e a gente vai ter o MDC como o número que está antes desse resto zero, o número imediatamente antes. Então, o MDC de 36 e 48 é 12. Beleza, a gente achou o MDC. Agora vamos calcular os coeficientes lineares. Primeiro, a gente vai fazer agora uma tabela, só que em vez de duas linhas, a gente vai fazer com duas colunas. E a gente vai colocar sempre o número 1 aqui, nessa primeira linha. E depois nas outras colunas da esquerda, a gente vai colocar os coeficientes que a gente achou aqui. Opa, os coeficientes, desculpa. Excluindo sempre o último. Ou seja, a gente vai deixar o 3 de fora aqui. E a gente vai pegar o 1 e o 0, nessa ordem. 1 e 0. Beleza? A partir daqui a gente vai fazer o seguinte. A gente vai pegar, primeiro de cima para baixo. A gente multiplica esse número pelo da linha de cima, da direita, imediatamente, e soma com o posterior, né, o que está antes dele. Como aqui só tem ele, não tem um posterior, o antecessor, no caso, então a gente só vai multiplicar. 1 vezes 1, 1. E agora a mesma coisa aqui no zero. 0 vezes 1, 0. Como a gente vai somar, né, mais 1, fica 1. O que a gente achou nessas linhas aqui, nessas duas últimas linhas, na parte da direita, são os nossos coeficientes em módulo, né? Sempre a penúltima linha, sempre esse número aqui da penúltima linha vai corresponder ao menor número. No caso, ele vai corresponder ao 36 e o da última linha vai corresponder ao maior número. No caso, o 48. Tá, a gente achou em módulo, mas como é que a gente faz para achar os sinais, né? Como é que a gente faz para achar o coeficiente negativo? Qual é o negativo? A gente simplesmente vai contar aqui os números da esquerda. A gente tem 1, 2, né? Dois números. Se a quantidade é par, então o negativo vai ser o número da penúltima linha da esquerda, que no caso aqui ela é par, né? Então esse número vai ser o negativo. Caso aqui fosse ímpar, né? Se tivesse outro número aqui, então tivesse, sei lá, 1 aqui em cima, né? Então, o último número que seria o negativo. Então, a gente colocando aqui na combinação linear, né? 12 é igual a menos 1 vezes 36 mais 1 vezes 48. E é isso. A gente achou aqui os valores, né? No caso aqui o nosso x é menos 1 e o nosso y o 1. E é basicamente isso.